Hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que orar y orar en toda y cualquier circunstancia. Había una señora ancianita de la iglesia de mis padres que era de hecho una mujer de oración. Era uma senhora já falecida há muito. Essa senhora nasceu no princípio do século passado, porque ela nos conta que quando a igreja presbiteriana de Valência, que era a cidade de mis padres, consagrou seu templo, ela estava presente, e a consagração ha sido em 1920. Ou seja, ela era niña, muito provável que nasceu em 1902, 3 ou 4. E era uma senhora de oração. Por um largo tempo estuvo orando por suas vecinas. Sua vecina era de la santeria, de uma classe de hechiceria muito comum em Brasil. E estava sempre a achar os viernes, como eu escuto de los dois lados de meu apartamento, los batuques, los sonidos de la santeria, de um lado e del outro los viernes. A senhora todos os viernes estava aqui e la santeria que estava ao costado de sua casa. Ella tinha uma amistad com sua vecina, lo que é bueno. Vamos ter que ter uma amistad com todos. Claro que é muito provável que nós vamos ter uma amistad íntima com um não crente, pero não significa que vamos desecharle ou não ter uma amistad com as pessoas, incluso as que não são da mesma crença que nós outros. Ella mantuvo uma amistad com esta vecina e por 20 anos estuvo orando por la conversão de sua vecina. Mais que 20. Orando. 20 anos suportando a santeria, a hechiceria ao costado de sua casa. 20 anos orando por la conversão de sua vecina. 20 anos. Sua vecina se entregou a Jesus. O Senhor tinha um propósito para a vida desta mulher. E esta mulher se entregou a Cristo. Lo que me chamou a atenção no futuro depois é o que se passou com a vecina que se volviu missioneira da Igreja Bautista. De los dos hijos, um de seus filhos era pastor da Igreja Bautista também. Ou seja, um cambio completo em la casa de la vecina de Dona Olga, a senhora da igreja. Quantos anos? 20, 25 anos orando, sem desmachar, sem quedar-se por el caminho, confiada em nosso Senhor. Não importa a circunstância, já hemos leído em 2 Coríntios 8, aunque passemos por uma situação complicada, não vamos quedar-nos desfalecidos ou desmachados por el caminho. Sin embargo, permanecemos firmes em la gran tarea dada por nuestro Senhor a nosotros, a oração. Oramos, buscamos a Deus, clamamos ao Senhor, sem desmacharnos. E o Senhor nos propôs uma parábola, incluso sobre esta situação. Versículo 1 também les referiu Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desmachar. Quantas vezes nos cansamos, já que vivimos em tempos tão rápidos, pensamos então, vou orar uma semana e o Senhor já me vai contestar e não nos contesta o Senhor e já nos quedamos, pero que coisa se passa? Será que não nos escuta o Senhor? Se retrasa, se demora para me contestar? E o Senhor dijo que não devemos nos desmachar e devemos orar. Não nos importa a circunstância. Orai sem cessar, disse a carta de Pablo aos Tessalonicenses. Orar sem cessar não significa o tempo cronológico, significa a circunstância. Pero pastor, como eu vou orar sem cessar? Há momentos que eu estou dormido. Como vou orar sem cessar? Não é tempo, é circunstância. Orar sem cessar é independente da circunstância. Há gente que quando as coisas se vão mal, deixam de orar. E não devemos, irmãos. Se as coisas não estão bem, mas oramos. Pero aí ele encontra também, há gente que quando tudo está bem, se olvida da oração. Já não ora mais, não lhe busca mais, porque as coisas estão todas bem. Orar sem cessar, significa orar em toda e qualquer circunstância. E acá o Senhor nos disse que temos que orar sem desmacharmos por el caminho. A parábola empieza, hermano, uns capítulos antes. Havia um pleito de Jesucristo com os fariseus. Mira que sempre que havia uma classe de pleito de Jesus com os fariseus,
o Senhor aproveitava a circunstância para empezar com as parábolas. Le provocaram a Jesus. E quando le provocavam a Jesus, o Senhor contestava de uma maneira fuerte, sólida, incluso com parábolas. A contestação, o pleito vino um pouco antes, irmão. No capítulo 17, quando Jesucristo havia sanado os 10 leprosos, e quizá isso ha sido uma tormenta para os fariseus e os escribas da época que desechavam a los leprosos, e Jesucristo lhe havia sanado a 10, todavia uno volvió para agradecerle a nuestro Senhor, e então os fariseus, depois de isso, versículo 20 adelante, empiezam a charlar com Jesus a través de um pleito sobre a venida del reino e sobre quem são os que se vão ao reino de nuestro Senhor, porque o Senhor havia dito que um leproso estava salvo por la fé, porque lhe assustou a los fariseus. E então o Senhor empieza a falar sobre o reino, incluso com esta oração, a oração de la viuda. Mira que depois da oração de la viuda, desta parábola, o Senhor les propuso outra parábola que já hemos leído hoje, que é del fariseu com el publicano, uno que ora de maneira altiva e o outro que ora humilhado delante de nuestro Senhor. En eso entonces, el Señor empieza a mostrarles que el reino de los cielos não é o reino de los cielos que já vivimos acá, não é só um ritual religioso, como pensavam os fariseus, sino um estilo de vida através da oração. A fé como imprescindível para nossa relação com Deus. Há muitas pessoas que querem viver uma relação com Deus através de rituales, de uma costumbre religiosa. Pero acá o Senhor demonstra duas coisas imprescindíveis para nossa relação com Deus: a fé e a oração. A fé é imprescindível porque vem de Deus e nos levou para a salvação em Cristo, esta fé verdadeira. E a oração, hermano, porque a oração é um estilo de vida que eu hago todos os dias: orar. Há momentos, se eu lhe dije a los hermanos este martes, há momentos que temos que pausar. Porque estamos tão ativos, tão atuantes com nossos quehaceres, que nos olvidamos da oração. Aí eu lhes mostrei em Josué martes, que Josué pausou a vida, incluso a campanha militar, para estar em presença de nosso Senhor. A oração é um estilo de vida, hermanos, e é para nós imprescindível. Devemos orar sempre e não desmachar, dijo Jesus. E como Jesucristo contou esta história da oração? Através da parábola de um juiz iníquo, de um juiz malo e uma viúva. Versículo de número 1, como eu te dije, orar sempre, sem nos desmayarmos por el caminho. E aí entramos em la história. Versículo 2, havia allí en la ciudad um juez que ni temia a Deus, ni respeitava a hombres. Increíble, hermanos, lo que era muy común para ellos. Muchísimo poder en la mano de uno solo. Son los dictadores. O vas a dar mucho poder en la mano de una única persona. Isso pode ser em uma grande escala em todo um país, ou pode ser em uma pequena escala também no ambiente laboral, no trabalho, quando a pessoa tem o que eu digo sempre a las niñas, uma síndrome del pequeno poder. Ela não manda muita coisa. Para el pouco que manda, quer ser um dictador, mandando, decidindo o que se passa, o que não se passa. A mim me encanta a igreja presbiteriana porque o poder de atuação é colegiado. Somos muitos, tomando uma decisão, orando, planificando as coisas. Isso para mim é bueníssimo. Acá era uma estrutura que não é agradável aos olhos de nosso Senhor. Um único juiz, tomando todas as decisões. E a Bíblia nos diz que este único juiz de la ciudad não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ou seja, não se importava com os homens, não se importava com as leis, não se importava com as pessoas. Hasta que entra a segunda figura da história. A primeira, o juiz que tomava todas as decisões solo. E vino na segunda figura da história, versículo 3. Também havia naquela ciudad
una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. La viuda era a classe mais baja junto com os huérfanos. De hecho, a Bíblia nos diz que a verdadeira religião é auxiliar, ajudar a las viudas e a los huérfanos em suas necessidades. Não é isso que disse Santiago, mas isso que está em la Bíblia. Ou seja, nós estamos tratando, Jesucristo empieza a falar da história e eu me imagino o tono de la voz de Jesús e de repente entra um elemento da história, o juez, e eles, pobres, acá já estavam muito acostumados com esta falta de justiça, com um juez mandando e tomando as decisões, e entrou agora a viúva. E estavam escutando a história e pensando, não vai passar nada, porque quem vai ser em favor da viúva? A viúva não tem quem a represente. Era uma sociedade, hermanos, que as mulheres não tinham representatividade, só se estivessem com um nome. Ou era seu marido, ou era seu padre, ou ela seria representada e mantenida por um filho mais grande. Ou se não, teria que casar-se outra vez, quizá com seu cunhado, para quedar-se tudo em família. Essa era a situação desta viúva cá. Ou era seu marido que la representava e la mantenia, e acá estava a viúva. Se não, teria que ser um hijo mais grande que ela ia representar e ela ia manter. Ou se não, hermano, ela ia ser mantenida, ou se não, ela ia quedar-se em uma situação como esta, desesperada. Que vai ser esta mulher? Quem ia ser em favor de ela? Era uma situação de estresse, de desespero, e era a pessoa com de esfera social mais baixa, junto com os huérfanos. E agora, quem vai auxiliar esta mulher? E a mulher tinha um grande problema. Mira, versículo 4, versículo 5. Não sabemos os detalhes do problema da mulher, mas parecia ser algo muito sério, porque ela sofria uma injustiça e alguma classe de persecução. Quem é o cruel que vai perseguir e ser injusto com uma viúva? É uma mulher desamparada. E não lhe importava porque perseguia uma mulher e era injusto com a mulher viúva. E quem tinha a tarefa de juzgar era o juez, e não lo hacía coisa alguma. Diz a Bíblia que a mulher, nesta situação, por um tempo que não lhe contestava, permaneceu por atrás do homem. Sin embargo, disse o juez da história, porque esta viúva é molesta, lhe haré justiça, e não sei que vinindo de contínuo, me agote a paciência. A mulher lhe agotou a paciência do juiz. Passava uma situação tão complicada, era injustiçada, e então se foi e le buscava ao juiz que se haga justiça. E o juiz disse, eu não temo a Deus, não temo a los hombres, pero a mulher me está agotando a paciência com sua perseverança. E lá vou a atender a hora. Parecia uma história surreal, mientras Jesucristo contava a história. Porque isso acá, de hecho, nunca ia passar. Porque as viúvas não eram atendidas. Ou seja, Jesucristo se vai para um linguagem del exagero para mostrar-lhes uma coisa a eles. Se um juez malo como este de la história le atendeu a la petição de uma viúva, la que estava em la classe mais, na esfera, en el estrato mais baixo da sociedade, muito mais nosso Padre Celestial. Orar, perseverar, como lo hacía la viuda. La viuda esperava algo da parte del juez. Era um juez iníquo e malo. E a viuda perseverava, insistia, sem desmachar-se, sempre com a esperança que este péssimo juez iba a juzgar a causa e a hacerle justiça. Hermano, nós não estamos lidiando com um péssimo juez, com um juez iníquo ou malo. Nós estamos lidiando com um Deus bondadoso, Criador de todas as coisas. Todas as vezes que eu me acerco a Deus para orar,
para buscarle em oração. Eu estou lidiando com um Deus que ha criado todas as coisas, um Deus bondadoso que nos escuta, como hemos visto en el Salmo hoy, en el culto. El Senhor nos escuta a oração. Se eu me vou para uma pessoa, para uma autoridade desta cidade, quizá nem me vá receber a autoridade. Pero o Senhor, Criador do universo, todas as vezes que me acerco a Ele em oração, me vai responder e contestar em acordo com sua vontade. Esse é o Deus bondadoso a quem servimos. Nós não estamos desamparados. Pode ser que tarde um tempo. Pode ser que não seja em nosso tempo. Pero nunca, jamás, o Senhor nos deixará sin una contestación. Mira el que nos dice el texto bíblico. La primera cosa que el Señor nos da de enseñanza acá en la parábola es esta. Oí lo que dijo el juiz injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que clamam? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamam a Él de día y noche? Hermanos, eu necessito algo justo. É pleito. Eu sei que é justo. Eu sei que eu necessito desta graça. É justiça que se vai ser hecha em minha vida. Então, hermano, nesta hora, eu vou descansar em Deus. Não são poucas as vezes que somos injusticiados, hermanos. Injusticiados ou injustiçados? Como se diz? Não é essa palavra em espanhol? Eu não estou falando coisa com coisa. Decide. Quando uma pessoa não recebe a justiça, é o que? Injusticiado é uma palavra em Paraguai, em portunhol. Ah, que coisa. Muito bem. Quantas vezes, hermano, nós somos... quem não recebe justiça é o que? Se entende? Muito bem. Quantas vezes hemos sido injusticiados, hermanos? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes se levantaram para falar em contra vós? Pastor, o que tu sabes disso? Hermano, quantas vezes eu como pastor, eu estava já em Brasília e quantas vezes em igrejas que eu he passado, eu quero as coisas corretas e de acordo com as escrituras sagradas, e se levantava um ou outro para falar malo, para falar uma coisa que fuera uma injustiça em contra minha vida e contra meu ministério. O que hago eu? Me levanto e vou a pelear com todos? Não. Isso é o que nós tínhamos ganas de fazer, não é verdade, Cristina? Nos levantamos e vamos a pelear com todos. Eu nem me defensa hacía. Não necessito. Sim, Maria. Decime, Maria. La RAE no lo define, pero como que en el uso coloquial se acepta. Se acepta injusticiado. Quantas vezes somos injusticiados em situações de las mais distintas? Que hago eu, hermano? Eu não me levanto para hacer justiça em meu próprio favor. Eu deixei nas mãos de Deus. Eu nem necessito fazer minha defesa. A dizer, não, mira, eu he hecho de maneira distinta, não. Não, eu deixei nas mãos de Deus. Não te preocupes. El Senhor hace justiça em nosso favor. A primeira enseñanza del texto. El Senhor sempre vai fazer justiça em tu favor. Se a coisa é justa, se a coisa está em tu favor, não te preocupes. Não te desmayes por el camino. Tão solamente esté em oração, esperando a justiça de nuestro Senhor. Versículo de número 7. A sus escorridos que le clamam dia e noite. O Senhor me hace justiça. Eu não tenho o que temer. Puedo clamar dia e noite. Pode ser que se tarde um pouco a justiça de Deus. Pode ser que se passe, irmão. Pode ser que se tarde mais hasta do que eu esperava. Pode ser que antes que venga a justiça de Deus em nosso favor, passemos por um processo muito doloroso. Pode haver passado por esta viúva cá. Era um processo de mentiras, de injusticias, muito doloroso. Todavia, passou.
se hizo a justiça em seu favor. E o Senhor não hará justiça em nosso favor quando clamamos dia e noite. Não te preocupes. O Senhor, quando miramos o texto, nos diz, sempre hace justiça e nos escucha. O Senhor, además de hacer justiça em nosso favor, dice aquela parábola, o Senhor nos escucha. Quem sou eu para que o Criador do universo me escute a oração? Eu posso entrar em presença de Cristo e através do nome precioso de nosso Senhor, eu tenho plena certidumbre em meu coração, o Senhor me está escutando. E se nos escuta o Senhor nos contesta. Não há uma oração que se quede sem contestação. Pode ser que tu estás muito agitado em tu cabeça, muito afanado e não estás logrando compreender a resposta de Deus. Quantas vezes nós estamos tão agitados, tão afanados, tão turbados, que o Senhor já nos contestou e não estamos logrando compreender a contestação da parte de Deus. O Senhor quizás já te contestou, mas tu estás muito afanado, há que cachar tu coração, acalmar tu alma, esperar, como nos diz o Salmo, descansar e tu vas a escuchar melhor a voz de Deus. O Senhor nunca nos deixa sem uma contestação. Pode ser que seja não. E vos sabes que essa é a primeira resposta de Deus, a mais rápida às vezes. É não. O Senhor diz não. Agora não. Pode ser que seja não para mais adelante. Pode passar também. O Senhor nos contestou com não. Alabado seja Deus. Ele sabe mais que eu pedi uma coisa. Pablo pediu 1, 2, 3 vezes. E o Senhor lhe disse não, e basta. E na terceira vez o Senhor disse, basta, já está. O poder se perfecciona em la fraqueza, em las debilidades, disse o Senhor a Pablo. E então Pablo compreendeu, o Senhor lhe contestou, mas ele contestou não. Há vezes que o Senhor nos diz, espera-me um pouco mais, não é a hora. Por que não é a hora, irmão, de la resposta de Deus? Porque tu não estás preparado para receber a bendição. Há vezes que oramos, irmão. Estamos esperando algo da parte de nosso Senhor. Todavia, antes que recebamos esta bendição, o Senhor primeiro nos prepara. E nos está preparando primeiro para receber a bendição. Pode ser que, se venga antes, eu não esteja listo aún para receber a bendição da parte de nosso Senhor. Então, o Senhor nos prepara primeiro para receber a bendição depois. Pode passar, irmão, como se passa muitas vezes, que quando oro, o Senhor, em acordo com sua vontade, me contesta de maneira positiva. E eu recebi da parte de nosso Senhor a bendição de Deus. Ou seja, eu nunca me quedaré sem a justiça de Deus em meu favor. É bíblico. Não temo, não temas, não te desmaches por el caminho. E eu nunca me quedaré sem uma resposta de Deus. Jamás. O Senhor sempre te vai contestar. Dentro das Escrituras Sagradas. Por final, o que nos ensina nosso Senhor nesta parábola, no versículo 8. Os digo que pronto les hará justiça. Não há dúvidas. O Senhor lhe hará justiça. Pero quando venga o Hijo del Hombre, achará fé em la tierra. Esta espera e o que espera o Senhor de nós, fé. Fé é um elemento que vino da parte de nosso Senhor para nossa salvação. Já está como uma grande semilla dentro de nosso coração. Todavia, hermano, é algo que temos que cultivar. Hoje eu sou um homem sempre muito esperançoso, cheio de fé, hermano. Com todas as coisas podem estar se derribando a mi alrededor. Hoje eu aprendi a não temer coisa alguma mais, nem dudar de coisa alguma. Se é uma questão financeira, eu não tenho dúvidas mais, o Senhor me mantém. Se é uma questão, lo que seja, eu miro ponto por ponto e vejo, é a mão de Deus, puedo descansar. Lo que eu tenho que, lo que há que ter em meu coração, fé. E esta fé madura é fruto, hermanos, de disciplina. Primeiro, vino de la parte de Deus, a salvação, como uma semente em minha vida, é a salvação de Cristo.
Agora, yo para mi santificación empiezo a cultivar la fe com as disciplinas que são imprescindíveis. Como vas a querer ter fé sem desmanchar por el caminho se tu não abres a Bíblia? Se não reflexionas, se não lês a Bíblia, se não meditas em las Escrituras? Como vas a obter esta fé madura que não te hace desmanchar por el caminho, hermano, se tu não oras? Se não tens uma vida de oração, e se vai mais achar. Graças a Deus, logramos estar acá hoje, quase sempre juntos, reunidos, porque se não congregamos, irmãos, junto com nossos irmãos, claro que, por supuesto, minha fé se quedará mais débil. Não vai alcançar nunca uma madurez. Porque se eu não congrego, não estou com meus irmãos em uma igreja, adorando juntos a nosso Senhor. E nisto todo, em la parábola, Jesucristo nos disse, orar sempre e não desmanchar. Que nós aprendamos, hermanos, o que é uma vida perseverante em oração. Que vivamos esta vida com a certeza que o Senhor nos hará justiça. Pois é que entraste acá esperando a justiça da parte de nosso Senhor. Não te preocupes, a justiça vendrá. Nem tu defensa tendrás que fazer. O Senhor te hará justiça em favor. Não te preocupes. Há mais. Tienes que saber que o Senhor te contesta a oração sempre. Nunca te deixará sem uma resposta. E por final, que tenhas fé para não desmanchar-se por el caminho, orando sempre, sem desmanchar, sempre com fortaleza dentro de tu coração através da oração. Que assim lo seja, em nome de Jesus. Amém.